bem? Espero que sim! Hoje eu vim falar para vocês sobre o simbolismo no Brasil, tá? Teve início em 1893 com a obra Missal e Broquéis de Cruz e Souza. Vamos pensar na origem da palavra simbolismo. Simbolismo vem de símbolo. Então, quando eu não quero dizer alguma coisa, eu uso uma representação, eu uso um símbolo. Então, vamos para as características. Então, a primeira característica é usar o quê? Os símbolos, né? Esses símbolos significa o quê? Que vai ser uma linguagem totalmente subjetiva, tá? Então, ele vai usar todos esses símbolos para ser subjetivo. Os temas principais vão ser o místico, o sensual, o espiritual, o transcendental, tá? E a linguagem muito fluida, uma linguagem gostosa de ler, muito musical. Nós vamos ter uma linguagem bem literária, bem expressiva, bem criativa. E vamos ter também essa valorização do que não é real. Então, nós vamos ter essa valorização do não racionalismo. Nós vamos ter o quê, então? Nós vamos ter toda essa subjetividade focada no sonho, no subconsciente, no inconsciente. Então, com esse pé bem fora da realidade, tá? Como que eles fazem para representar esses símbolos todos? Com figuras de linguagem. Então, nós vamos encontrar muito sinestesia, aliteração, assonância. Nós vamos ter todo esse efeito de sugestão. Eu não digo claramente o que eu quero, mas eu sugestiono. Então, eu dou aquela sugestão do que eu quero falar, né? Essas são as principais características, então, do simbolismo. Nós vamos ter dois autores bem importantes, tá? O Afonso de Guimarães e o Cruz e Souza. O Cruz e Souza nasceu no Sul, lá em Florianópolis, tá? Escreveu bastante. Ele foi muito importante para o simbolismo, tá? Sua obra muito marcada pela musicalidade, muito musical. Ele vai falar muito da espiritualidade, desse algo mais espiritual, tá? Temas bem individualistas, quer dizer, ele não tá preocupado com o coletivo, tá? Então são temas bem nada de sociedade e tal, é um assunto bem individualista. Temos temas satânicos e temos temas eróticos, sensuais, tá? E vamos ter também, nesse caso, que ele tem uma obsessão muito grande pela cor branca. Acredita-se que pelo preconceito todo que ele sofreu, né? Ainda mais vivendo no sul do país, então imagina-se que ele tem essa obsessão pela cor branca devido a isso. Já o Afonso de Guimarães, ele foi um dos primeiros poetas simbolistas do Brasil, também muito importante, tá? E a obra dele é marcada pela sensibilidade, espiritualidade, misticismo e aqui religiosidade, tá? Então lá no parnasianismo a gente não falava de religiosidade. Ó, tá vendo como é o oposto do parnasianismo? Então ele vai falar sim sobre a religiosidade, essa espiritualidade e tudo mais. A sua temática vai ser morte, então, solidão, sofrimento, amor e religiosidade. Ele, na vida real, né, na vida dele pessoal, ele perdeu uma noiva, né, a noiva dele veio a falecer. E temos muitas obras marcadas por essa experiência de vida dele, então de morte e do espiritual e tudo mais, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ele começou simbolista, mas ele terminou pré-modernista. Então, em muitos livros e tal, você não vai encontrar Augusto dos Anjos como simbolista, porque ele apenas começou como simbolista, tá? Ele era mais jovem que os outros. Então, ele teve seu início ali no simbolismo. E ele tem uma linguagem também de morte, de espiritualidade, de pessimismo, bem simbolista ali no início da sua carreira, tá? Então, até
Até a próxima!